Ana, você estava conversando com a Rose e me chamou a atenção quando você falou sobre fé. E eu quero trazer, aproveitando esse momento com você, eu quero trazer a minha opinião sobre isso. Por quê? Porque também, minha mãe foi kardecista, eu me desenvolvi na Umbanda, eu conheci a Quadrangular, eu fui batizada na igreja, mas o que eu vejo que eu acho que falta para as pessoas e elas deixam de buscar essa fé dentro delas porque ela quer o externo. Sabe aquele bebê? Porque quando a gente nasce, sim, nós não somos capazes de sobreviver sem que alguém faça algo por você. Então alguém tem que te alimentar, alguém tem que trocar, alguém tem que te aquecer. Quando a gente se torna adulto, a gente entra neste processo. E eu acho interessante porque a maioria das orações fala que a vida, São Francisco, na oração de São Francisco, ele diz que é morrendo que se vive a vida eterna. Então, para que nós vivemos? O que você leva se você não leva nada material? Você leva o que você trouxe, não é? O que tem no teu coração. Então, assim, as pessoas, nós dizem que a Terra é como se fosse uma expiação, ou eu não sei quais são os outros nomes que chamam, mas assim, como se a gente viesse para cá aprender a levar o que é bom. Então, é isso, essa escolha que as pessoas fazem, entende? Está com dificuldade? Vai buscar. Vai buscar o conhecimento. Porque a gente fala em autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas isso é seu. O auto é seu, entende? O que a gente oferece é desenvolvimento. Para quê? Porque quando dentro de quem acredita, né, que existe algo a mais, é isso que você vai levar. É só o que está aqui e aqui. Mais nada. Absolutamente mais nada. Que coisa linda. Olha, gente, como que é extraordinário. E assim, podem não acreditar, mas a gente não falou sobre isso. A gente está falando sobre isso agora. E assim, se vocês forem voltar atrás nos meus antigos podcasts, você vai ver a minha fala nela. E assim, ó, gente, não foi combinado. É bizarro, né, amor? Eu preciso falar isso, porque não foi combinado. Por quê? Essa é a mesma percepção que eu tenho e é isso que eu tento passar. É exatamente isso. As pessoas, eu acho que é o grande, não digo erro, porque cada um tem o livre-arbítrio, é exatamente isso. A liberação de escolha. Porém, o que acontece? As pessoas, elas vivem uma vida inteira juntando bens materiais. E elas vivem uma vida inteira. Por que elas juntam tantos bens materiais? Na minha percepção, tentando tampar buracos internos que nunca serão curados. Não adianta o quanto você compre, o quanto você consuma. Por quê? Porque isso é uma deficiência espiritual. E é o que você falou agora. Antes da pessoa, e antes da pessoa ir lá buscar, eu vou falar uma coisa agora, eu acredito que seja muito válido isso. Se você não crê, não busque. De verdade, cara, não vá buscar. Não vá buscar em nenhum lugar. Porque primeiro tem que vir de você. De dentro para fora. Tem que vir de você. Você precisa crer, você precisa ter fé. E antes de tudo isso, você precisa acreditar que se o seu espiritual não tiver alinhado, o seu carnal ele não vai funcionar, você não vai desenvolver. Isso, e não o que eu acho que há uma confusão é que esse espiritual é lá na igreja, é lá no templo. Não, o espiritual é você, porque existe sim algo que mantém a máquina viva. Sim. E existe, então, esse espírito é você, é isso que existe em você que mantém a vida, porque quando dentro das religiões que trazem isso, que há o desligamento, a máquina para. Sim, é só uma máquina. E eu me lembro que minha mãe trouxe, eu fiquei, de tudo que ela me falava, eu entendi que nós somos como se fosse a casca da banana. Entende? Isso aqui é só casca da banana. Todo o resto é o que está dentro de você, que você não pega e que isso você só sente. Exatamente. Você sente. Então é muito gostoso, entende? Porque é como você diz, você faz escolhas. E dentro das escolhas, tem vezes que a gente não consegue escapar. Realmente. Entendeu? Tudo que você passou,
quantas pessoas vão se conectar, e como você disse, quantas pessoas estão cobrando de você, inclusive, depois que você ganha um tamanho, um poder de falar para as pessoas, o que acontece? Começam a querer polir o que você vai falar. É como se começasse a fazer assim, não, peraí, você tem que se adaptar aqui agora, ó. Agora você tem que fazer assim, agora você tem que fazer assado. Só que aí a gente perde a nossa identidade. É isso. Ai, meu Deus, como é que essa mulher, que é isso? É isso? Bom, eu não sei, olha... Não, mas aí você tá me lendo. Olha aí, ela tá... Nunca ninguém... Gente, e isso é exclusivo. Fala aí, minha vida. 7 anos eu sou casada com essa mulher, ela me suporta 7 anos. Então, assim, ó, é exclusivo, porque todo mundo olha pra mim e fala assim, cara, eu não consigo ver nada em você, não consigo identificar. Ela está me lendo. Porque eu estou, nesse momento da minha vida, eu estou aí, ó, eu estou nesse processo. Por quê? Porque já estão vindo me falar, Silvana, cuidado com o que você fala. Silvana, vigia. Não vou, porque é o que você falou. Se eu deixar de ser eu acho que eu tenho que parar daí. Tenho que parar. Mas você sabe que eu vou agradecer, porque a minha vontade de sentar aqui e conversar contigo foi exatamente por isso. Porque por muitas vezes eu aqui na frente, né? Vocês sabem disso, eu tinha receio de falar, porque eu queria ser polida, porque eu queria, falar corretamente. Não. A gente só tem que falar. Porque daí você conecta as pessoas que querem verdade. Exato. Entende? Eu tenho dificuldade de dizer sim. Hoje, eu entrei no desenvolvimento, sabe? Um dia me levaram, você vai, e eu sou muito grata pelo que eu passei. Porque chegou aquele momento que eu disse para mim assim, eu tenho que passar isso para os outros. Eu tenho que entregar isso para as pessoas. Já não cabe em mim. Entende? Aquilo tem que sair, eu tenho que entregar, porque eu fiz uma grande transformação na minha vida. Esse espaço é fruto dessa transformação. E nunca foi um desejo, eu sempre deixei a vida levar. Entende? O caminho. E aí o que acontece? Eu sou funcionária pública do Estado. Entende? E aqui eu sempre tive o desejo, porque eu, além de ter sido adotada, eu trabalhei vários anos na vara da infância e juventude. Então eu vi tantas coisas, entende? Era das medidas protetivas, né? Hoje existe a separação das varas, mas o que acontece? Quantas crianças eu fui lá ajudar a resgatar, né? E aí eu olhava aquilo e dizia, uma das minhas dores era porque os jovens, quando eles atingem os 18 anos e 45 dias, que eles não foram adotados, eles são colocados para fora do abrigo. E aí é a vida que vai acolher, né? Então, o meu desejo era chegar na aposentadoria e aí ter uma casa, ter um lugar que tivesse essa transição, dos 18 aos 21, para que eles pudessem sair de lá, vir. E eu dizia, mas eu preciso entregar isso, essa transformação com conhecimento, com desenvolvimento que eu fui buscando, para eles. E aí eu dizia, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser? E aí você vê a vida fazendo a parte dela, né, de conduzir você para dizer assim, olha, então agora você vai aprender a ensinar, a criar experiência nisso, para depois você poder lidar com esses jovens no futuro, sabe? É como se você fosse amadurecendo naquele processo, entendeu? Então, hoje faltam aí 2 anos e meio para eu me aposentar, e eu estou vendo um processo que está acontecendo e acontece naturalmente. Mas eu fiz a escolha de dizer, quer saber? Eu vou palestrar. Eu vou falar, eu vou começar a falar para as pessoas, entendeu? Porque nós precisamos fazer isso. Então, assim, não se intimide, de verdade. Por quê? Você está com 42, eu já tenho 54, né? Então, eu quando tive a sua idade, foi a primeira vez que eu entrei no primeiro treinamento. Nossa, olha na isso. sua idade. Entende? Então, o que acontece? Quando você não se cala e diz, eu vou fazer, eu não sonhava isso, mas eu estou aqui fazendo. Entendeu? Eu estou aqui oferecendo isso do meu modo, mantendo dentro do conhecimento, né, não seria uma rotina, mas a forma, respeitando os padrões da entrega do conhecimento, mas do meu jeito, entende? Com a minha verdade, com a minha forma de abraçar isso e entregar, com o meu amor. Com o meu amor, essa é a verdade. Meu Deus, gente, olha que coisa mais linda. Olha, ai, meu Deus, agora eu fiquei, acho que é o primeiro bate-papo que eu fico assim,
Sabe, Não fale que eu te calei. apaixonada. Não, eu sou muito grata, porque tem momentos na sua vida que você precisa ouvir alguém que passou pelo que você está passando. Você precisa muito. E hoje, ouvir você, para mim, está sendo um divisor de águas. Porque você tem um peso muito... Gente, pensem comigo. Eu estava trabalhando ali de chefe de bar. Eu tenho 22 cartas atualmente vendendo em Curitiba, criadas por mim. Eu crio drinks exclusivos, harmonizo com qualquer tipo de comida. Então, assim, eu tenho 22 cartas vendendo, eu trabalho de noite, estava trabalhando de dia. Do nada, eu respondi uma pergunta e, assim, estourou, explodiu. Então, assim, é tudo muito novo para mim. E, assim, você sabe o peso que isso traz, a responsabilidade, a cobrança. As pessoas, elas esperam de você. Elas esperam. Gente, quando eu demoro para dar um bom dia, porque tem dia que eu chego podre, finais de semana é pior para mim. Eu chego podre e vou dar um bom dia 10 horas da manhã, eu tenho 70, 80 pessoas perguntando se está tudo bem, o que aconteceu. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E o que as pessoas mais perguntam para mim? Silvana, como você acredita tanto em Deus se você nunca viu Ele? Você já ouviu essa pergunta? É que para mim Deus é palpável. As pessoas perguntam isso para mim a todo momento. Eu respondi para elas e eu respondo para mim também, assim, ó. Existe uma coisa também que você não consegue enxergar, mas sem ela você não vive. O ar que você respira, você consegue ver? Você consegue palpar? Não, né? Você vive sem ele? Nunca. Você vive dias sem água, vive dias sem comida. Mas sem o ar. Na hora. Então, acabou. o que acontece? Eu acho, mas eu não critico essas pessoas. Muito pelo contrário. O que eu indico a elas? Eu nunca falei sobre isso, vou falar, eu acho que esse é o momento. Eu indico o quê? Se você tem essa dificuldade de só sentir o Senhor não é o suficiente para você, não está errado, está tudo bem. Mas aí então busque ajuda de outras pessoas, de outros lugares, porque as pessoas elas estudaram, ou pela vida delas, sabe, por todo o histórico de vida, existem pessoas que estão preparadas e que estão esperando você para te mostrar esse Deus que você tanto busca, para trabalhar a sua fé. Não é que você não tenha fé, mas você não sabe como desenvolver a sua fé. Se você não sabe como desenvolver, não está errado, gente. A pessoa se cobra, se culpa muito, não está errado. É como essa abençoada cheia de inteligência acabou de falar. Quando você é bebê, você precisa que alguém te ensine. A você trabalhar a sua fé, você também precisa que alguém te ensine. Eu não tive esse privilégio lá atrás. Eu fui assim na raça. Você vai ter fé, se você não tiver fé, você não sai do buraco. Porque não tinha outra opção. Mas hoje não precisa mais. Hoje nós temos lugares, pessoas preparadas. Elas não vão transformar aquilo que você acredita. Mas elas vão ajudar você a acentuar a sua fé. Entendeu? Gente, Silvana, a fé é uma coisa que só existe dentro de mim, mas como que eu vou fazer ela vívida nos meus dia a dia? Vem aqui que você vai aprender. Você vai aprender como colocar a fé à frente dos seus passos. A fé acima de tudo. E isso, gente, só acontece através de uma cura espiritual. Você precisa se curar. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, porque eu acho que as pessoas, elas cuidam muito se ela está com câncer, elas cuidam muito se ela está com uma gripe forte, elas cuidam muito com aquilo que é palpável, sabe? Com aquilo que dói ali na carne. Mas se doer na alma, deixa para depois, vai relevando. Se a sua alma, o seu espírito, ele não tiver legal, essa casca, como você diz, essa casca ela não se sustenta. Não, porque assim, na verdade, eu vou no café. Tudo começa aqui. Entendeu? Tudo começa aqui. As nossas células são só receptores dos nossos sentimentos. É isso. Então, o que acontece? As pessoas querem causar o sintoma. E aí, quando está no sintoma, eu não tenho mais o que fazer. É isso. Entendeu? Você não tem mais o que fazer. Eu olho e eu vejo, assim, eu sempre tive uma visão muito positiva da vida, tá? Não tenho como negar. Já passei situações difíceis, já passei fome, já privações, mas nada assim, tá? Mas assim, isso trouxe reflexões. São as reflexões, a gente tem que parar para pensar, para sentir, para entender o que está acontecendo.
É isso que nós oferecemos, na verdade. Essa cura é você tomar consciência de quem você é. Então, se você não toma consciência de quem você é, e as pessoas dizem assim, eu sofri isso e eu quero jogar isso debaixo do tapete. Não, tudo que você passou fez a mulher que você é hoje. Traz para você a capacidade que você tem de falar para os outros. E traz essa capacidade que você tem de levar algo que faça diferença na minha vida, na vida de quem ouve você. Então, por isso que faz aquele boom, porque daí as pessoas dizem, olha, é superação. É, porque você tem fé. Sim. Entende? É o que eu digo, eu não faço, porque Deus para mim é palpável. Se eu não respirar, se eu não olhar lá fora e ver as árvores, ver os pássaros, ouvir aquilo, para que serve? Para que serve a vida? Entendeu? Sobre isso. Só que eu precisei olhar e aceitar as coisas que eu faço. Você entende que na minha personalidade, aonde eu encontrei, o quarto que eu encontrei para me sentir amada era não ter opinião? Então, por quê? Porque eu era a última que falava, a primeira que apanhava. Então, eu evitava, eu tive uma vida evitando conflitos. Essa é a minha personalidade. Evitar conflito traz para você o quê? A capacidade de você não julgar. Então, quando você ouve as pessoas, você consegue ouvir os dois lados e mediar. Entender você, entender ela e levar isso. Joia, isso é uma habilidade. Isso é a capacidade que eu tenho de levar. Mas eu ouvi muito. Você não tem opinião, porque você é bobona, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas foi aonde eu entendi. Só que daí quando eu compreendi isso, quando eu me conheci para entender a sombra e entender a minha luz, porque tudo existe equilíbrio. Sempre. Tudo tem que existir equilíbrio. Sempre. Então, eu comecei a entender e isso foi me libertando. Eu fui me libertando. Eu sempre brinco que a hora que entrou, né, o conhecimento entrou na minha vida e eu comecei a compreender, a me aceitar que eu preferia ficar em casa assistindo o filme do que ter conexão com as pessoas. E assim, eu sempre dizia, eu vou tentar ir no teu aniversário e tal, porque, puxa, se fosse na segunda-feira, tinha tela quente. O meu negócio era assistir filme na TV. Entende? Não tinha, né? Hoje você assiste o filme que você quiser, a hora que você quiser. Mas antigamente não era assim. Então, segunda era sagrado, sexta era sagrado. Quando não tinha época do futebol, quarta era sagrado. Entendeu? Eu não saía de casa. E aí o que eu fiz? Vendi o meu sofá. Acabou o conforto. Por quê? Porque também para mim conforto é algo importante. Tem valor isso para mim, né? Então eu digo, aí eu vendi o sofá. A hora que eu vendi o sofá, a TV perdeu a graça. E aí eu comecei a viver. E aí eu comecei a buscar. E aí eu saí do piloto automático. Entende? Daquela coisa de levanta, toma café, vai trabalhar, volta, reclama da vida, fica. Final de semana, a vida existe no final de semana. Não, a vida é tudo isso. Cada dia é graças a Deus eu acordo e eu tenho uma escolha. Ficar fechada ou dizer, um dia eu tenho mais uma oportunidade, porque eu não sei quando vai acabar. Exato. Mais uma oportunidade de fazer a diferença para alguém. Que vai fazer a diferença para mim. É sobre isso. É sobre isso. É sempre sobre isso. Às vezes as pessoas falam, esses dias eu estava numa live ao vivo, e aí teve um comentário assim que falou assim, Silvana, é muito fácil falar para sair da depressão quando você fala para os outros. Falei, eu não falo para os outros. Eu falo para vocês, mas eu falo 3 vezes mais para mim. E eu gostei muito dessa parte que você colocou ali de tirar o conforto. Você tirou o seu conforto, você tirou o seu sofá. Para poder. Você sabe que esse mesmo tipo de conforto a gente tem que aprender a tirar de dentro de nós. É esse conforto que ela usou ali, a parte do sofá, mas é esse conforto interno que a gente acaba tendo. A gente acaba e outra, a gente acaba se conformando com várias coisas, porque, por exemplo, a gente ouve muito, tá difícil, mas é melhor com ele do que sem ele. Eu não aguento mais esse lugar, mas já estou tantos anos ali. Esse tipo de conforto que nós temos que aprender. Mas eu volto, sempre as pessoas falam assim, Silvana, em tudo que você fala, você sempre fala muito em fé, sempre fala mais do espiritual. Mas é porque para mim, o que me coordena é o meu espiritual. É a minha cabeça. Isso. Então, assim, é aquilo que você falou. Isso aqui, gente, a pessoa dá muito valor
a roupa que você está usando, dá muito valor ao perfil de corpo que você tem, se você é uma pessoa bonita para estar atrás das telas. A pessoa hoje valoriza coisas que não têm valor nenhum. Se for falar firmemente, não tem valor, porque tudo isso daqui é passageiro. Tudo isso, a teta, a gente vai cair. Tudo isso é passageiro. Não adianta. Se você só valoriza alguém pelo estético, por isso daqui, então você não tem nada dessa pessoa. A gente tem que ser valorizado pelo nosso espírito, pela nossa alma, pela nossa postura, entendeu? Pelos nossos atos. Agora, a postura que você tem, a atitude que você tem para com você e para com as outras pessoas, aí sim diz muito quem você é. Não é? É bem isso. É muito louco isso, olha, né? Eu agradeço porque quando você chegou, lembra aquela que você me cumprimentou, que você disse, tudo bem? Eu falei, médio. Eu também não estava bem. Entendeu? Eu também estava irritada com algumas coisas. Então, que ótimo, porque daí assim, né? Quando você chegou também estressada, aquilo vai fazendo assim. Porque hoje, é o que eu digo, hoje eu levo 5 minutos, o tempo de uma música, para trocar o meu estado emocional. Então, hoje eu consigo fazer isso, mas veio da prática, do desenvolvimento mesmo, e usando em mim, usando em mim, usando em mim. Aí eu digo, opa, agora eu consigo. Aí, né, eu ainda pensei, quando eu cheguei aqui hoje, apesar do estresse, etc, tal, eu olhei e falei, tá, mas esse lugar aqui é um lugar de felicidade. A gente vai falar sobre coisas para tocar as pessoas, a gente vai falar sobre coisas boas. Então, eu falei, não, então, eu ainda sabe, tipo, vim com essa energia, eu olhei e falei, tá, então, vou arrumar, vou deixar bonito, já montado, para que algo mude. E aí, nós estávamos de um jeito lá, aí a gente foi subindo, e foi conversando, e sentou aqui tá leve, aqui tá gostoso. Então, eu emanei essa energia. Mas eu também precisei ser sincera em dizer, não, eu não estou tão bem hoje. Que daí se aproveitou para dizer, poxa, eu também não estou tão bem hoje. E agora nós estamos bem. Isso. Mas você concorda comigo que falta isso? Falta. Porque às vezes a pessoa ela tá mal e ela não tá aguentando dentro dela, sabe? Mas ela fica, de repente, achando que vai ser menor, ou que aquilo vai, de repente, tirar quem ela é só porque ela está num momento difícil. A gente precisa entender que somos seres humanos. Enquanto a gente estiver nesse plano, nós vamos ter esses momentos. É por isso que eu falo o quanto é importante os momentos de felicidade. O quanto a gente tem que dar valor nesses momentos. Porque durante todo o dia você faz ideia de quanto altos e baixos nós temos com emoções. Durante um dia inteiro, eu acho que a gente sente milhões de emoções. É um pêndulo, ok? Então, esse pêndulo fica aqui. Conforme as pessoas vão falando, você vai. De repente, você vai lá em cima e daí ele tem que cair. Entendeu? Ele tem que descer. Aí você desce, daí você olha e diz, e agora? Se você der embalo, você sobe de novo, senão você fica ali. Vai devagarinho, entendeu? Olha que interessante essa colocação. E aí é que eu acho, volto a repetir, gente, e assim, eu não tenho parceria nenhuma aqui, eu estou sendo sincera nas minhas palavras. Aí, nesse momento que a gente, todo mundo, precisa de um suporte espiritual. Por quê? É nesse alto e baixo, é nisso aqui, ó. Que às vezes, o que acontece? Se você não sabe como lidar com essas emoções, você vem no baixo e você não consegue mais subir. Você fica naquilo ali. Aí pode aparecer 1 milhão de coisas legais, você vai se manter com aquela energia. Por quê? Porque o teu espiritual, ele ainda não está alinhado. Você ainda não conseguiu alinhar ele. Porque quando, gente, é muito espiritual, tudo na nossa vida, eu volto a repetir, tudo energia, tudo é espiritual, tudo é o que você emana para o teu cérebro, tudo o que você vai emanar para ele. Então, assim, se você tem essa dificuldade, não é feio procurar ajuda. É feio você fingir para os outros que está tudo bem quando você está desmoronando dentro de você. É feio por quê? Porque vai chegar um dia que você não vai conseguir mais fingir. E daí como você vai lidar com a situação?
Uma hora, aquilo que você escondeu, porque assim, não existe sujeira pequena quando ela acumula, por menor que seja, um momento, vai chegar um momento em que não existe tapete, ou senão você vai construir um castelo, entende? De baixo, em cima da sujeira. E aí, quando ele estiver lá no alto, o que você acha que vai acontecer com esse teu castelo? É isso. É isso. Gratidão. Eu que digo, gente do céu, meu Deus, sério, olha, eu cheguei aqui hoje num mau humor tão lascado. Eu falo, as pessoas, a minha mulher fala assim, amor, você tem que pensar o que você fala. Eu penso quando eu tô falando, já. Eu cheguei mal-humorada, eu cheguei cansada de sono, não reclamando, não. Eu cheguei me cobrando muito, porque eu estou no meio de um monte de cobranças. E assim, muitas coisas aparecendo, e eu não posso ir abraçando, ninguém consegue abraçar o mundo, então eu tô tendo que filtrar muitas coisas. Inclusive, gente, quando sair esse daí, quem não conseguir responder ainda, eu tô tentando, eu vou chegar lá. Mas assim, ó, hoje eu posso falar para vocês que estar aqui está sendo muito mais importante. Eu quero que para vocês tenha a importância que teve na minha vida hoje. De verdade, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeira, porque hoje eu cheguei aqui, assim, desanimada mesmo, sabe? Com muita coisa na cabeça. Eu estou leve. Continuo pensativa? Continuo, mas com uma leveza. E quando você está leve, os seus pensamentos, eles se organizam. Eles param de ser um tumulto e começam a se organizar. Então não é feio buscar ajuda. É feio fingir que não precisa. Todos nós precisamos. Certeza. Né? Obrigada. Gratidão sempre. Meu Deus, essa mulher é brava.